Olá, amigos, colegas, dirigentes de empresas. Este é mais um ler, comer e ouvir. Meio-dia em ponto. Eu ainda não almocei. O tema de hoje está envolvendo uma cidade do interior de Goiás. Eu quero conversar e apelar para que cada vez mais possamos ter soldados na luta contra o amianto, o asbesto ou amianto. Eu estou escrevendo um tema, um artigo para publicação que envolve o asbesto, envolve o amianto, envolve mesotelioma de pleura. Infelizmente, perdi um irmão, um querido irmão, por mesotelioma de pleura. Porém, não tinha história de exposição ao amianto. Evidente que o tumor altamente maligno pode acontecer sem o envolvimento do amianto, mas num percentual muito pequeno. Iniciando a nossa conversa, que envolve este artigo, quero falar de uma cidade chamada Minaçu. Minaçu fica em Goiás. Esta cidade é marcada pela maior mina de amianto, em operação na América Latina. Muito bem. Lembrar que o estado de Goiás, até há pouco tempo, era governado por um médico. A fibra de amianto sempre apresentou na cidade de Minaçu uma relação complexa. Por que uma relação complexa? Primeiro, é que o amianto serve de fonte de sustento para a população de Minaçu. É Minaçu mesmo o nome. E o outro ponto é o grave risco à saúde proporcionado pelo amianto. Eu sei que alguns já estão aí pensando, mas Goiás, Minaçu, a mina que é conhecida como Cana Brava, ela não tem o amianto mais perigoso. Isso não é verdade. Muito bem. O amianto, para você que é leigo e que está ouvindo a nossa conversa, ele pode causar diferentes tipos de câncer. Ele é altamente maligno. Segundo a OMS, são mais de 200.000 mortes por ano por câncer relacionado ao amianto. Eu, que vou completar em agosto de 2026 50 anos de medicina do trabalho. Eu comecei muito cedo. Antes da publicação da portaria 3.214. Já estava eu atuando como médico do trabalho. Completo 50 anos de formatura como médico e já estava no segundo semestre de 1976, já atuando como médico de uma fábrica. Logo depois fui trabalhar no SESI
como médico do trabalho. Antes mesmo de fazer o curso, já estava eu estudando. A minha vida como médico do trabalho começa com o diagnóstico que eu fiz, com o auxílio de outros colegas, de hepatite por tetracloreto de carbono. Meu paciente estava desenvolvendo uma hepatite química. E eu me apaixonei e fui fazer medicina do trabalho. Muito bem. Então, eu, professor René Mendes, professor Zurré, que recentemente fez aniversário, e outros tantos, batalhamos intensamente pelo banimento do amianto do Brasil. E mesmo com a decisão do STF, que proibiu a exploração e processamento do asbesto ou amianto, isso aconteceu em 2017. Ocorreu tudo isso através de uma mobilização. Mas a mobilização, ela foi tanto daqueles que combatiam o amianto, majoritariamente médicos, mas também daqueles que defendiam o amianto como fonte de lucro. O que é que aconteceu então? A posterior retomada das atividades em Minasul, em Goiás, na mina de Canabrava. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma exportação intensa, prosseguiu com a exportação, com a venda de amianto, mantendo esta questão em um limbo jurídico. Muito bem. Há também um enorme passivo de amianto ou asbesto. Por quê? Porque são vários trabalhadores que estão envolvidos e que estão inalando as fibras de asbesto, trabalhadores que laboram na indústria da construção e demolição. Então, demolição de edifícios, estou vendo isso na Zona Sul do Rio de Janeiro, demolição de prédios no centro do Rio de Janeiro, prédios com telhas de amianto, com caixa d'água de amianto. Esses trabalhadores estão lá no passivo. Mesmo com a proibição, teríamos ainda envolvimento de trabalhadores em exposição, inalando fibra de amianto. E são várias doenças, não apenas o câncer. O câncer de pulmão. Você tem a asbestose, que tanto a crisotila, tão defendida por alguns, quanto o anfibólio, pode levar a esta doença. A asbestose, uma doença restritiva, doença que vai levar, com o tempo, à invalidez do trabalhador. O câncer de pulmão, que pode tanto acontecer pelas fibras de crisotila quanto de anfibólio. Evidente que o potencial cancerígeno maior é do anfibólio. Há também o câncer de laringe, provocado pelo asbesto. O mesotelioma de pleura, altamente maligno, embora classicamente o mesotelioma de pleura está ligado ao anfibólio, ele pode
ser ocasionado também, em menor escala, pela crisotila. Estou frisando porque a crisotila é a defesa realizada por quem explora o amianto em Goiás. O câncer de estômago também pode estar associado, existe relato, à exposição às fibras de asbesto. Porém, existe controvérsia. Geralmente, a citação na literatura para o câncer de estômago, não é considerada a evidência mais fraca, não é o câncer de estômago pelo amianto. Muito bem. O anfibólio é reconhecidamente o mais agressivo, a fibra mais agressiva de amianto, ou asbesto, que é a mesma coisa. Porém, existe relato de que ele pode provocar o mesotelioma de pleura, que é o tumor mais temido. A crisotila, ou amianto branco, é colocado como mais benigno, colocando aí de uma maneira mais fácil para você entender. É um mineral do grupo serpentina, uma colocação mais técnica para o amianto. A crisotila é um excelente isolante térmico e elétrico, por isso bastante exportado do Brasil para o exterior. Cada vez menos, porque a proibição de qualquer tipo de amianto já atinge a mais de 60 países, incluindo a União Europeia desde 2005 e os Estados Unidos, desde 2024, proibindo a utilização do amianto, tanto crisotila quanto anfibólio, vem sendo substituído por outros isolantes térmicos. Não é? Tem telhas de fibrocimento sem amianto, tem telhas ecológicas feitas por material reciclado, não é? Tem isolante térmico na base de fibra de cerâmica com alumina e sílica, apesar da sílica também ser problemática, mas é muito menos. Não é? Tem o uso do grafite, tem o uso do micante. Tudo isso pode substituir o amianto altamente cancerígeno. Perfeito? Aí o destaque, não é, vai para o anfibólio. O Brasil chegou a ser o terceiro maior produtor de crisotila no mundo, produzindo anualmente na ordem de 290 mil toneladas de crisotila. Não é? E muita coisa vindo lá da mina Canabrava, de Minas Sul, interior de Goiás. A indústria frequentemente argumenta, né? Inclusive as autoridades de Goiás argumentam que a crisotila brasileira é pura e livre da contaminação do anfibólio. Eu acho que não é verdade. Estou colocando acho para ser bastante respeitoso, né, com os políticos que fazem a defesa. Tem até bancada do amianto no Congresso. O que nós defendemos é a proibição total, porque na extração de um vai o outro. Na tentativa de exportar a crisotila, acaba deixando trabalhadores em exposição em a anfibólio, mesmo numa quantidade menor. Então a colocação, mas o amianto explorado aqui em Goiás é o amianto
que não causa doença. Esse tipo de conversa não é tecnicamente adequada do ponto de vista científico. Eu estou mandando um recado. Não é? As análises, tem trabalho que foi publicado recentemente, não é? Que a Fundação Oswaldo Cruz está destacando, o colega que defendeu a tese, fazendo uma análise, não é? Retrospectiva de empresas que, infelizmente, adoeceram os trabalhadores. Tanto é que a norma regulamentadora que trata da questão do amianto de forma particular, não é? A NR7, no anexo 5, ela coloca a exigência, mesmo para o trabalhador aposentado, mesmo para o trabalhador que foi mandado embora daquela empresa, que ele continue realizando exame médico, teleradiografia de tórax, espirometria, até 30 anos após o desligamento do trabalhador. Evidente que o governo anterior usou da esperteza de fazer um pedágio, não é? Eu nem vou fazer um comentário, porque é uma coisa que a gente está lutando para acabar. Deixar que anualmente o trabalhador passe por exame médico, passe pelo raio-x de tórax e passe pela espirometria, e não com um pedágio. Se tem uma exposição menor, ele vai passar de 5 em 5 anos, ou vai passar de 10 em 10 anos. Isso é anticiência, não é? Para não dizer negacionismo. Eu ontem tive a notícia feliz de saber que 3 brasileiros estão recebendo prêmios equivalentes ao prêmio Nobel, ao Oscar. Né? Um é o nosso artista que quase ganhou o Oscar. Né? E mais 2 pesquisadores, um da Embrapa, né? Federal, né? Uma organização que ainda não foi privatizada, tá? Que faz um excelente trabalho com o solo, com bactérias que estão atuando no solo, que vai deixar o Brasil respeitado cada vez mais no exterior. Então tem que também parabenizar, isso foi ontem, eu estou nem sem o nome, tá? Desses colegas, desses pesquisadores. Eu vou me colocar no âmbito dos pesquisadores, porque eu também gosto de pesquisar, fazer revisão de temas. E com isso nós estamos encerrando o nosso Ler, Comer e Ouvir de hoje. Nós vamos passar uma semana de feriados. Então, a próxima sexta-feira, eu não tenho Ler, Comer e Ouvir, para ter uma oportunidade de esticar os feriados aí e descansar um pouco mais. Quero fazer um convite agora para quem estiver interessado, que nós vamos estar realizando em maio 2 cursos de natureza presencial, um em Goiânia e outro no Rio de Janeiro, em maio. As datas estão no site do Enquad. Você vai encontrar agora gravado aqui no Ler, Comer e Ouvir. Mas são cursos de natureza presencial que vamos realizar sobre identificação e avaliação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Assunto que está aqui no livro que nós lançamos, né? Gestão da Saúde no Trabalho, PCMSO, da microempresa à indústria 5.0. Tem aqui um capítulo só sobre identificação e avaliação de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Tema muito importante que vai cada vez avançar mais a partir agora de abril. Perfeito? Um abraço. Bom almoço, bom almoço.